O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, estamos começando mais um Agropauta Entrevista aqui no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, onde você fica muito bem informado sobre diversos assuntos que fazem referência ao campo, ao agronegócio e, claro, a vida de todos nós, porque está tudo muito bem costuradinho. Você já sabe que os nossos encontros são sempre nas segundas e quintas-feiras, às 7 horas da noite ou 19 horas, você que escolhe. E eu espero vocês aqui sempre, eu ou Nestor Tipa Júnior, que dividimos esse espaço trazendo muita informação para você. Aproveite enquanto eu estou falando aí, vá lá, se inscreva no nosso canal, ative aquele sininho para estar sempre por dentro das notificações. Não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, porque nas nossas diversas redes nós trazemos muito conteúdo para você. E este programa depois vai para o Spotify. Pois é, vira aquele podcast bacaninha que você pode escutar aonde estiver fazendo aquilo que mais gosta, além da nossa companhia. E hoje o assunto vai misturar jornalismo e campo. Mais uma vez, eu gosto disso, né? Jornalista curte essa mistura, mas também uma mistura muito interessante. Vocês lembram que nós falamos aí num programa atrás ou dois, de que nem sempre filho de peixe, peixinho será? Pois é o caso da nossa convidada de hoje, Elisa. Olha, vou errar o teu sobrenome 15 vezes. Malicheski, é isso, Elisa? Tá certo, isso mesmo. Tá na colinha ali, mas sabe como é que é, né? A língua enrola. E ela está acompanhada do seu colega de trabalho, cinegrafista, parceiro de indiada, né? Que é o Marcel Oliveira. O Marcel é facinho, né? Não tem como enrolar a língua. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Ieda. Obrigada pelo convite, né? Como você disse, jornalista adora um bate-papo e quando ele envolve o campo, mais ainda. A gente fica muito feliz com esse convite, com esse bate-papo. Obrigado pelo convite. Eu queria agradecer o convite também, fico muito feliz. Coisa boa, Marcel. Para explicar para as pessoas o porquê que eu falei, né? Fiz referência a um programa passado, onde nós conversamos com uma jovem, filha de agricultores, que saiu do campo para poder melhorar de vida, né? O sonho dela era melhorar de vida. E por isso eu fiz a referência que filho de peixe nem sempre peixinho será. Elisa, tu saíste do campo também, família de agricultores, e foste buscar uma profissão diferente da dos teus pais, é isso? Sim, toda a minha família era da agricultura, é da agricultura familiar, né? Eu sou de uma cidade chamada Dom Feliciano, onde a base era o tabaco. Então, até os meus 20 anos, eu trabalhei com meu pai na lavoura de fumo e mais nas culturas de subsistência que a gente tinha, feijão, milho, a horta. E aí eu decidi cursar uma faculdade, fazer jornalismo, e aí saí de lá, vim para Canoas, que é onde tinha essa graduação, lá na região não tinha. E aí me formei, fui trabalhar com jornalismo dia a dia, o jornalismo, né, comum, factual, aí que a gente fala, cidade, polícia, o buraco de rua, até me reencontrar de forma inesperada, até diria, no agronegócio, e começar a pensar e descobrir, nossa, existe
um jornalismo de agronegócio, que eu posso trabalhar, que eu posso me conectar com as minhas raízes, é algo que eu já conhecia um pouco e que eu venho aprendendo aí desde 2014 somente nesse setor. Então, eu posso dizer que sim, foi uma volta às minhas origens, meio sem querer, mas que hoje eu não pretendo sair. E aí arrastei o Marcel junto. Não virou peixe, mas não sai de dentro do aquário, é isso? Mais ou menos isso, né? A gente está, digamos, sempre nadando aí na volta, né? E quando sobra um tempo, assim, férias, feriados, ou oportunidade de gravar lá na região onde meu pai mora, onde tem sítio, a gente está sempre lá capinando numa hortinha, dando comida para os animais, é uma coisa muito forte, né? As nossas origens. E eu me sinto feliz em estar nesse meio, porque é um meio que eu me identifico muito. E que talvez por alguns anos eu... Não é que eu neguei, mas eu não me imaginei nele. E hoje eu não me imagino fora dele. O que foi essa virada de chave, Elisa? Então, o mercado de jornalismo é um mercado competitivo, né? Existem muitas pessoas trabalhando nesse setor, enfim. E aí, trocando de TV em TV, que eu sempre trabalhei com vídeo, com reportagem de vídeo, em um freelance que eu estava em uma emissora de TV, estava desempregada no momento, estava fazendo um freelance, né, um trabalho temporário, e aí surgiu a oportunidade de fazer um freelance em um veículo do agronegócio. E aí que me bateu, assim, que deu essa virada de chave mesmo. Opa, eu posso, de repente, trabalhar com isso, me especializar nisso. Unir um pouco o que eu sabia da rotina, do dia a dia ali na roça, com o conhecimento que a gente vai adquirindo aí nos dias de campo, na conversa com especialistas, né? Porque o nosso setor de comunicação no agro exige muito estudo, muita renovação de conteúdo, porque tudo vai mudando, né, no dia a dia. Muito rápido. Exatamente. A nossa trajetória ela é parecida nesse sentido, porque eu também fiz jornalismo geral, fiz jornalismo de polícia, de política, e depois fui parar no agro e dele não sai mais, né? Isso é um vício. Então, isso é um vício. Né? Depois que a gente entra no agro, a gente não quer sair mais. Desperta uma paixão, né? A tua já tinha ali na genética. A minha eu realmente não descobri ainda de onde veio. Eu vou descobrir. Mas é uma paixão impressionante que a gente não quer depois mais largar, né? É que as histórias do agronegócio envolvem muito sentimento, o dia a dia das pessoas, a luta que as pessoas têm no campo, né? Nem sempre safras boas, nem sempre vendas boas, clima ruim às vezes, mas as pessoas não perdem a esperança. E tu sempre é muito bem recebido com um cafezinho, com aquele pão caseiro, com uma conversa amiga, sabe? Mesmo na pandemia, a gente nunca deixou de ser bem recebido, ou alguém te disser, não vai tomar um chimarrão comigo. Até eles diziam, tira essa máscara, tira a máscara, vamos tomar um chimarrão, nem que seja cada um na sua cuia, mantendo os cuidados, mas a gente sempre é muito bem recebido. E esse calor, assim, eu não consegui encontrar em outro setor. Agora, a tua história de família te facilitou a entrada no campo pelo conhecimento que tu já tinhas, ou ainda teve um período de adaptação? Porque eu recentemente descobri que já sei o que é NPK, então eu já estou avançando no agronegócio de uma forma mais específica. Não, é claro, tinha coisas assim que o conhecimento era básico, né? Soja, a gente nunca plantou soja, minha família não está numa região produtora de soja. Então, eu fui descobrindo com o tempo o que era nematóide, o que era cultivares, transgenia, essas coisas. A gente vai aprendendo a cada dia, né? Tem coisas muito difíceis de entender, às vezes mecânica de máquina, né? Como funciona a formulação de defensivos. Mas acho que o bacana é isso, porque no momento que você fica com conhecimento estagnado, perde a graça, né? Eu descobri recentemente... na última viagem maior que a gente fez antes da pandemia, as marcas de vaca, né? Quais são as raças de vaca, saber reconhecer. Que o meu conhecimento de pecuária era limitado a holandês, Jersey, Angus. Aí a gente viajou lá para o centro do país, passamos a conhecer outras marcas de vaca.
E sempre um conhecimento novo, né? É verdade. Eu até brinco, conto sempre, né? Claro que eu sabia que existia uma raça que se chamava Jersey, mas eu brinco que Jersey, para mim, sempre foi fazenda, tecido, e um belo dia eu me deparei com a existência de Jersey, né? O animal, a raça, dentro da pecuária. Mas, Marcel, passaste por essas vergonhas que eu passei no início, porque a tua família não é do campo, né? Então, na verdade, assim, ó, eu sou nascido aqui no interior, na cidade de Taquari, mas não tem ninguém do campo ali, não. Então, sim, passei, ainda passo às vezes, né? A parte da câmera, da imagem, ela se torna um pouco mais difícil para mim aprender as coisas ali na hora, no momento de conversar com o produtor, enfim, porque geralmente quando a Elisa tá falando com o produtor, eu tô lá já gravando imagem, né? Então eu não estou ouvindo muito ali né, as explicações, enfim. Mas eu já estou sabendo o que é NPK, tá? E tem algum perrengue que chegasse a passar por trás da câmera? Porque quando eu chego perto de um cavalo, lá na pista do cavalo crioulo, ele é muito grande. Eu sei que ele é dócil, eu sei que ele não vai estranhar minha presença ali. Mas eu sempre chego com certo respeito. Lá na vaca holandesa, a mesma coisa. Né? E contigo, como é que é? Tá com a câmera ali, tá preocupado com enquadramento, luz, sombra, etc., com a Elisa, com o entrevistado. E quando chegam esses grandes animais, conta aí para nós, você já teve algum perrengue? Bastante. Bastante perrengue. Inclusive, esses tempos a gente fez uma matéria sobre Devon, né? E o Devon é uma raça muito, muito dócil. Porém, eu chegava perto, eles corriam. Então eu não conseguia enquadrar, eu não conseguia, né? E às vezes a gente está com uma lente um pouco limitada, a gente não consegue dar aquele zoom lá para frente, né? Para ficar um pouco mais afastado do animal. Então sim, passa bastante perrengue às vezes alguma reportagem assim que não levaria tanto tempo para ser gravada, às vezes demora um pouquinho, né? Fora que às vezes tu pisa num campo aí que tá com lodo até canela, que acontece muito. Então, esse monte de perrengue aí, passo bastante. Alguém já caiu sentado no meio do que não devia? Não, ainda não. É o que acontece muito, é lambida de vaca, o animal às vezes quer comer a tua calça, quando ele está gravando é normal, o animal fica com vontade de defecar, é uma coisa incrível, acho que é uma relação câmera e vontade de defecar, entendeu? Sim. É apontar a câmera, né, Marcelo? E uma coisa muito interessante, o animal sempre vira de costa para a câmera. Tu tá perfeito ali, iluminação, quando tu bota a câmera nele, ele tende a dar a volta e virar de costa para ti. E aí, é o perrengue para conseguir gravar também. E o Marcelo sempre fala da dificuldade de gravar máquina em feira, né? Porque aí não tem ninguém, tá lá o trator perfeito. Apontou a câmera, vem umas 15 pessoas. Isso aí Eu sempre digo que quando tu dá o REC, tudo acontece, cai um meteoro, tudo acontece, né? Falou, tô gravando, já era. Acontece de tudo. Elisa, eu já vi montada num animal bem grande. Lembras qual era? Um búfalo, uma búfala. Isso. Como é que foi essa experiência? A coisa mais inusitada que eu andei na vida foi uma búfala. Não, mas assim, o búfalo é um animal bem dócil. Obviamente que para montaria ela foi treinada, né? Então, em relação a isso, a braveza, enfim, não teve problema. O problema, minha amiga, é subir numa búfala tendo menos de 1,60 m de altura. Porque o animal é redondo, entendeu? Então, a minha perna, para fazer a voltinha, precisou ajuda, precisaram me empurrar para cima. E aí, depois, na hora do cavalgar, que é, sei lá, posso chamar de bufalear, talvez, né? O cavalo, ele dá o passo seco. O búfalo, não. Ele vai arredondando. Então, você vai se equilibrando. E foram 2 vezes que a gente foi gravar nesse produtor aí. E nas 2 ele disse, vai andar na preta, que é a búfala. E aí andamos na preta. Olha, já vou te recomendar nessa Expo Inter, se nós nos cruzarmos de novo lá pelo parque,
para te falar isso com a presidente da Ascribu, a Desirê, que as filhas dela são especialistas em montar nos búfalos, viu? Olha a coisa mais querida daquelas meninas. Então, elas podem te dar um cursinho especial para não passar mais perrengue em matéria com búfalo. Não é muito difícil ser mais alta que eu, talvez até as filhas dela sejam mais altas que eu, e aí tenho mais facilidade em montar na búfala. Agora, também teve matéria muito divertida que eu confesso que eu imitei, né? Porque eu vi vocês fazendo e eu fui obrigada a ir lá também conhecer, que foi o Galo Fu em Porto Alegre, que passeia de carrinho no shopping. Tem. O Galo Fu é um querido, né? O Galo Fu foi uma descoberta lá da nossa amiga Nete, que é dentista, que comprou 2 pintinhos no mercado público com a intenção de levar para o sítio da irmã dela e acabou se apaixonando pelo galo. E tu deve ter visto lá quando gravou com ela que quando ela sai de casa, ele faz o maior griteiro. Não cheguei a ouvir. Não. E recentemente a gente gravou um bode também de estimação aqui em Porto Alegre, ainda não foi ao ar, mas é uma história bem legal, assim, porque as pessoas pensam, é um bode dentro de um apartamento, dentro de uma casa, mas não, foi uma adoção. Opa! Foi uma adoção que aparecem de vez em quando na câmera, de todo os mundo que intrusos sempre aparecem, né? Isso aqui é automático. Mas como eu estava te contando, ela fez uma adoção responsável, assim, porque o bodezinho nasceu cego e ela é estudante de veterinária e foi fazer um dia de campo numa fazenda e se apaixonou por ele, porque ele seria, né, descartado de um rebanho comercial, né? É difícil manter um animal com deficiência que se desenvolva junto com os outros. E aí ela adotou e tá lá. Tá lindo. Em breve vai estar no ar essa reportagem. Acho que as pessoas vão se emocionar também. Eu me emociono com essas coisas, sabe? Porque é um animal diferente, mas eu acho que todos os animais têm aí uma consciência, têm uma alma, e a gente vê isso até nas vaquinhas de leite que a gente vai gravar, né, que elas entendem, como o Marcel diz, o que a gente está fazendo, não querem aparecer, elas viram de costas. Exatamente. Agora, essa questão da emoção, ela é muito peculiar no teu trabalho, pelo que eu venho acompanhando já, desde que nós nos conhecemos há umas 2, 3 expointers atrás. Eu percebo que esse sentimento, talvez, que é o de família, tu consegues trazer nas tuas matérias, e principalmente aquilo que fica por trás, né? O fora da câmera, que tu colocas pelas tuas redes sociais. É muito claro a emoção numa lavoura bonita, na germinação, com os animais. E aí eu quero te perguntar, quando a gente chega numa situação, por exemplo, que foi tão terrível da seca aqui no estado, como é que há esse coraçãozinho da jornalista, como é que ele gerencia o coraçãozinho da filha de agricultores que sente de uma forma diferente quando olha para uma lavoura devastada por causa da estiagem? Eu fico feliz com as tuas palavras aí, porque é isso mesmo, não tem como separar a emoção ou a sensação de a gente transita por diversas culturas, diversos setores, né? Quando eu posto lá uma foto, enfim, é porque eu quero mostrar para quem não conhece como que funciona aquilo lá, ou, né, porque vale o registro, porque é bonito. Mas realmente, quando a gente chega em uma situação em que envolve perdas, né, não só seca, mas às vezes granizo, né, felizmente não gravamos nada assim, né, tão severo, porque ultimamente o tipo de reportagens que a gente vem fazendo é mais o bom exemplo, a pessoa que inventou alguma coisa legal. Claro que não dá para se fugir da questão de preços, às vezes, né, como o caso do leite que está se falando agora, mas é muito triste, assim, às vezes recebe foto uma lavoura de tabaco devastada de granizo, a seca, a gente passou na Expo Direto agora, em março, lavouras de soja não colhidas, né? E aí até a gente falava com os colegas, olha ali, ó, a soja ficou na lavoura, todo o prejuízo da pessoa. Não tem como não misturar sentimento e profissionalismo nessa hora, porque tu entende que aquilo lá é a vida
daquela pessoa, daquela família, né? Diferente da gente que na cidade tem um salário, fecha um mês, recebe, enfim, ou trabalha como autônomo, naquele mês é tanto, naquele outro é tanto. Numa safra, o planejamento é aquilo ali, acabou aquilo ali, não tem de onde tirar a outra renda. Então, isso é bem forte, assim, mas felizmente não gravamos nada assim, e eu espero não gravar. Mesmo que seja importante passar né, a dificuldade que eles estão passando, mas eu não gostaria de ter que registrar isso, sabe? Porque eu acho que, apesar de tudo, o nosso produtor, né, os produtores rurais são resilientes, tem muita capacidade de se reconstruir, dar a volta por cima, então é isso que tem que mostrar. Hoje mesmo eu estava vendo a entrevista de um produtor, pelo Dia do Agricultor, que foi semana passada, e ele dizia assim, a gente tem que ser brincalhão, porque se eu não brincar com certas coisas e certas atitudes que eu vejo por aí, meu dia a dia, o meu trabalho desanda. Então, perdeu-se uma safra, cabeça erguida, vamos para outra. E acontecia assim lá em casa, quando a gente plantava fumo, e às vezes o granizo devastava tudo. Perdeu-se, vamos para outra, vamos tentar mais uma vez. E eu acho que é isso que é a grande diferença do produtor rural, essa capacidade de ser forte. E independe do tamanho da propriedade, né? Nós vemos os pequenos e nós vemos os grandes passando muitas vezes pela mesma necessidade de se mostrar resiliente, né? E se reinventar perante as intempéries, porque não adianta fazer tudo certinho e não combinar com o homem lá em cima, né? Porque às vezes dá tudo errado. É a empresa céu aberto que a gente diz, né? E que às vezes o pessoal da cidade tem tanta dificuldade de entender, né? Ou tudo é culpa do produtor, o preço caro é culpa do produtor, o produtor que está rico. Eu acho que se colocar no lugar do outro e entender as dificuldades, independente de se falar de cenário urbano ou de se falar de cenário rural, é uma combinação boa. Acho que ajuda também ajuda a esclarecer o nosso setor um pouco, né? Porque existe muito preconceito, assim. O agro mata, o agro é veneno, o agro é isso, o agro é aquilo, enfim. Mas nem tudo é isso, né? Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. E é muito bom a gente ter aí profissionais como tu, Elisa, como teu parceiro, o Marcel, namorado, que está sempre junto em tudo, porque vocês trazem essa mistura, esse sentimento de quem conhece a realidade, de quem sabe o que é e precisa traduzir para quem está ali, né? Dentro do seu condomínio, dentro da sua casa, na grande cidade, e que só conhece o agro do supermercado, quando vai lá na gôndola buscar um saco de arroz, um saco de feijão, a sua caixa de leite, o seu tomate, o seu alface. Então, eu agradeço muito a conversa com vocês, essa troca de experiência, e agradeço que vocês estão nesse caminho, que vocês estão trabalhando com o agro e que sigam nessa estrada, porque é muito importante a gente conseguir fazer essa ligação e conseguir mostrar para as pessoas a verdade do campo. Um abraço, muito bom ter vocês aqui. Obrigada, Ieda, obrigada pela oportunidade. E esse é o nosso desejo também, levar o agro para mais pessoas, aumentar o conhecimento, e também para nós é um prazer circular desde o grande produtor até o pequeno produtor. São histórias que emocionam e servem de exemplo, né? É verdade. Eu agradeço o convite aí, Ieda, obrigado. Foi um prazer participar da entrevista. Os cinegrafistas falam pouco, né? Eu falo pouco. As jornalistas falam mais. E nós nos encontramos em alguma pauta, né? Por aí. Oi? Mas eles são fundamentais, né? Os profissionais técnicos que fazem acontecer aí. Então, meu respeito também aos cinegrafistas, editores, produtores de TV, né? Produtores de conteúdo, que ajudam a gente a contar as histórias tão emocionantes da roça. Maravilha. Dupla, um abraço grande para vocês. E, pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui conosco nesse Agropauta Entrevista, na Agropauta Web TV, que é o canal da AgroEffective aqui no YouTube. Já pedi lá no começo, né? Se inscreva, ative o sininho, compartilhe, dê um like, mande sua sugestão de pauta, o seu recado, se você quiser mandar uma mensagem para algum dos nossos entrevistados, depois nós repassamos
para eles. E não esqueça que agora, em seguidinha, este programa já vai para o Spotify, para você acompanhar também em qualquer lugar, não importa o que esteja fazendo, e de segunda a quinta-feira, encontro marcado aqui, 19 horas ou 7 horas da noite, você escolhe, só não deixe de estar conosco e nos seguir em todas as redes sociais, onde a AgroEffective traz sempre um excelente conteúdo ligado ao campo, ao agronegócio, para todos nós. Até mais! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.